O Clube Micro-ondas Brastemp apresenta Cozinhando com Micro-ondas. Um vídeo com receitas e dicas de como cozinhar em micro-ondas. Mas, atenção, ele não substitui o manual do produto. Eu sei. Você deve ter comprado o seu micro-ondas pelo mesmo motivo que eu. Falta de tempo. Marido, filhos, trabalho, escola, café da manhã, almoço, jantar. Jantar! Daqui a pouco chegam minhas amigas e eu ainda não fiz nada. Mas, para dizer a verdade, desde que descobri o micro-ondas, minha vida ficou muito mais fácil. Não tenho mais o que reclamar. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um frango xadrez em 12 minutos. Um prato para visita nenhuma botar defeito. Imagine só, com ele a gente faz um maravilhoso jantar. Filé mignon recheado, sopas, quindins e até uma suculenta moqueca de peixe em menos de meia hora. E o mais incrível, sem sujar panelas e sem deixar cheiro de gordura na cozinha. Com um companheirão desses, dá até mais prazer cozinhar. Comecei descongelando arroz. Tristes tempos aqueles. Morria de medo de fazer alguma bobagem, apertar algum botão errado. Nós tínhamos acabado de nos conhecer. Tivemos que ter um período de adaptação, claro. Mas aí fomos ficando mais íntimos, fui aprendendo, lendo o manual, conhecendo os truques e vantagens. E quando vi, estávamos íntimos. E eu, uma cozinheira de mão cheia. E com uma vantagem, sem perder a forma. As comidas feitas no micro-ondas são diet. Elas precisam de muito pouco óleo e, ainda por cima, são mais nutritivas. Como ficam menos tempo cozinhando, conservam mais os nutrientes. Meu Deus! Comecei a contar essas histórias e esqueci o meu jantar. Antes de qualquer coisa, a gente tem que acertar o relógio. Muitas operações dependem da hora certa no painel. Agora são 8 horas. Para acertar a hora, aperte esta tecla. Acerte a hora e os minutos. Enquanto dou umas dicas para vocês, vou preparando o meu frango. Logo, logo ele estará pronto, graças às misteriosas micro-ondas, que na verdade são muito simples. Esse bicho de 7 cabeças não passa de um bom companheiro. Mesmo programado, ele só funciona com a porta fechada. Só aí as ondas entram em ação. Elas são fontes de energia eletromagnética que são transferidas para o alimento. Tá vendo? Nada do outro mundo. São ondas, semelhantes às de transmissão da televisão e do rádio. Só que jamais elas saem do forno. A porta do forno tem 3 travas de segurança. Uma delas, interna, que ninguém pode mexer. Essas trancas impedem qualquer vazamento. Além do mais, o forno é blindado por dentro e tem outros dispositivos de segurança, como a telinha metálica. Como vocês podem ver, o forno é super seguro e as ondas que ele emite não vão te fazer mal algum. Elas são rápidas e eficientes. Nos fornos convencionais, o calor esquenta a panela e aí ela esquenta a comida. Já no micro-ondas, as ondas penetram de fora para dentro, indo direto ao alimento. Aí, as ondas desaparecem completamente e a comida fica quentinha e saborosa. Simples, né? Agora eu vou colocar todos os ingredientes do frango xadrez numa tigela. O frango, os pimentões e os temperos. No fichário tem essa receita. Ah, e o sal? Pro sal tem uma dica. Ele deve ser dissolvido num líquido. Essa tigela rasa, com parede reta e borda arredondada, é a ideal para micro-ondas. Você pode usar ainda utensílios de vidro, porcelana, madeira, vime e alguns de plástico, papel e papelão, quando recomendados pelo fabricante. As ondas atravessam esses materiais com facilidade. Já utensílios como esse, metálicos ou mesmo os de decoração metálica, nunca devem ser usados no micro-ondas, pois podem gerar faíscas ou ainda quebrar. Nem vidros com tampa, latas fechadas, cristais ou pratos de plásticos resistentes. São materiais que impedem o cozimento do alimento ou ainda podem quebrar. Agora é só tampar para a comida ficar mais úmida e cozinhar mais rápido. E levar ao forno. Vocês me dão só um minutinho para atender o telefone? Já continuo com a nossa conversa.
Alô? Oi, Sandra, tudo bem? O quê? Não é possível, você deve ter esquecido alguma coisa. Ah, então foi isso. Você lembra que eu te mostrei direitinho? Quando você cozinha alimentos grandes, tem que inverter a posição do alimento para que haja uma melhor distribuição da temperatura. Não, não tem problema. É só você abrir a porta do forno, arrumar a comida e fechar de novo. Não, não altera a programação. E o papel alumínio você colocou? Não? Você anda meio desligada, né? Eu te mostrei. É o seguinte, as partes mais finas, sensíveis e delicadas, que cozinham mais depressa, você protege com um pedacinho de papel alumínio. Assim, essas partes ficam protegidas enquanto o resto da comida cozinha. Deu pra entender? Ô, Sandra, olha, é o seguinte, eu tô super ocupada. Vamos fazer o seguinte, você faz como eu falei e depois a gente vê como é que ficou, tá bom? Então, um beijo. Tchau. Desde que minhas amigas descobriram essa minha nova especialidade, o micro-ondas, não param de fazer consultas. Onde eu estava mesmo? Ah, já sei. Vocês estão vendo esse copo de água? Não foi esquecimento de ninguém. Ele é muito prático para quem tem crianças em casa. Elas acham muito engraçadinho mexer nas teclas do painel. E não é bom ligar o micro-ondas vazio. Já pensou? As ondas andando de um lado para o outro sem encontrar nada. Pode danificar o forno. Por isso, deixe sempre um copo com água dentro dele. Agora, é só programar 12 minutos em potência alta. Essa é a potência padrão do forno. Portanto, não precisa mudar. É só ligar. Primeiro a tecla tempo. Acione a tecla tempo. Em seguida, o tempo indicado na sua receita. No nosso caso, o frango xadrez, são 12 minutos. E ligue. Deu para entender? Vou mostrar de novo. Acione a tecla tempo. Em seguida, o tempo indicado na sua receita. No nosso caso, o frango xadrez, são 12 minutos. E ligue. Vocês vão ver, é só questão de hábito. Eu sempre falo para as minhas amigas que tem que ir consultando o manual e ir fazendo. Algumas coisas a gente só aprende experimentando. No começo a gente usa programações curtas, ou abre a porta várias vezes, e assim vai aprendendo o tempo e a potência de cada alimento. Acione a tecla tempo. A seguir, o tempo indicado na receita. A tecla potência, a potência indicada na receita. Se bem que no manual e no fichário de receitas está tudo explicadinho. Aos poucos, a gente vai ganhando intimidade e começa a dar umas ousadas. Como guardar na memória o tempo de cozimento dos pratos que você faz todos os dias. Como o arroz. É simples. Para memorizar o tempo do arroz, faça assim. Primeiro acione a tecla memória, depois o tempo, que no caso do arroz são 25 minutos. Em seguida, a potência média. E é só ligar. Para saber quando acionar a tecla memória, se antes ou depois da programação, verifique no seu manual. E aí, quando você for fazer o arroz, o tempo já está programado. E é só acionar a tecla memória. Outra coisa que podemos fazer é utilizar as receitas que já vêm programadas. Para isso, basta acionar a tecla pré-programação quantas vezes indicar a tabela do seu manual. A gente pode ainda, com essas teclas de descongelamento, descongelar carnes, aves e peixes, sem precisar se preocupar com o tempo certo. Basta saber o peso e o forno resolve o resto. A farinha de trigo deixa o frango mais dourado. Agora dou uma mexidinha sempre da borda para o meio da tigela. Mais 3 minutinhos. Vou aproveitar esse tempinho para preparar uns croutons e servir antes do jantar. Está com uma cara deliciosa. Agora eu dou uma pausa. Para o alarme sonoro tocar no momento certo, é só apertar a tecla pausa, acertar os minutos e ligar. Esse tempo é necessário para distribuir melhor a temperatura da comida.
O manual é super útil, é cheio de dicas. Eu aprendi muito com ele. Ih, estava esquecendo do ovo, não sei como. Graças ao micro-ondas, meu filho não tem mais desculpa para chegar atrasado na escola. Quando ele vem tomar o café da manhã, o ovo dele está prontinho. É tão mais fácil, é só tirar a casca e furar a gema. Num instantinho está pronto. Você só tem que lembrar de duas coisinhas: tirar a casca e furar a gema. Tem que fazer furinhos em todos os alimentos com casca, membranas e pele. O cheiro está ótimo. Agora eu coloco os croutons no micro-ondas e programo para começar a funcionar às 9 horas. Primeiro a gente aciona a tecla tempo. 3 minutos é o tempo de cozimento dos croutons. Depois, ajusta a potência. Para saber quando acionar a tecla timer, se antes ou depois da programação, verifique o seu manual. Às 9h05 eu saio um minutinho da sala e volto com os croutons quentinhos. As visitas vão adorar. Agora que o meu jantar está pronto, vou aquecer o arroz e esperar os elogios. E aproveitar para mostrar algumas vantagens do modelo Simples Stock. Os modelos da Brastemp são cheios de qualidades. É só selecionar nesta tabela o alimento. Você pode ver os detalhes no manual. Apertar a tecla, é essa daqui, que o forno indica sozinho o tempo certo para esquentar cada alimento. E olha essa, é muito prática. É só colocar o saquinho de milho próprio para micro-ondas, acioná-la e esperar. A pipoca sai prontinha. As crianças adoram. O termosensor também é genial. Vocês estão vendo esse sensor de temperatura? A gente coloca ele dentro do alimento, seleciona a temperatura e ele descobre sozinho o tempo correto para a comida ficar cozida por inteiro. É super fácil usar. No capítulo Como colocar o sensor de temperatura na carne, aqui no manual, tá tudo explicadinho. Tem mais. Ele também tem pré-programação de 3 pratos com sensor e 3 para fazer sem o sensor. Como um delicioso bolo de carne. Estão todos no manual. Eles só faltam falar. São os parceiros ideais para qualquer mulher. Vou apresentar minha última conquista, o combinado. A principal particularidade dele é que são 3 em 1. Você pode cozinhar com micro-ondas, com convecção, que é igual ao forno tradicional, ou com os dois juntos simultaneamente. O sistema combinado, dependendo da comida que estiver preparando. Se separados eles fazem comidas divinas, imagine juntos. Frango assado douradinho, peras com calda caramelada, bolo integral de banana e nozes, camarão com catupiry. E só com o de convecção, você pode fazer massas folhadas, merengues, suspiros, enfim, todas as comidas que precisam de temperaturas constantes e elevadas, e sem micro-ondas. Usando o sistema combinado, você terá muitas vantagens. É mais rápido e com mais qualidade ainda. As micro-ondas diminuem o tempo do cozimento, enquanto que o ar quente do forno de convecção doura o alimento, deixando a superfície crocante. Usar o sistema combinado é simples. Primeiro, aperte esta tecla. Ajuste o tempo do cozimento, depois selecione a temperatura e ligue. Quando usar só o micro-ondas, aproveite as dicas que já dei. E quando usar o forno de convecção para assar um alimento por 25 minutos a temperatura de 180 graus, por exemplo, acione a tecla convecção, os minutos, a temperatura e ligue. Não esqueça de usar esse suporte. Os utensílios devem ser os mesmos que você usa no forno tradicional, sem problemas. Já no sistema combinado, os utensílios devem ser compatíveis com os dois sistemas, resistentes ao calor e às micro-ondas. De preferência, eles devem ser de vidro ou de cerâmica. Agora que vocês já sabem que cozinhar com micro-ondas é muito fácil, aproveitem para surpreender com novos e deliciosos pratos. Ih, meus convidados estão chegando! Vocês viram? Ele é o companheiro perfeito. Aproveitem que bons casamentos estão cada vez mais raros. Oi, tudo bom?